E aí, pessoal, eu queria dar uma boa noite também para todos vocês que estão aí na sala, que estavam na sala de espera, que já estão entrando aí. Eu vou pedir para vocês deixarem seu nome, cidade de onde vocês estão assistindo esse webinário. Pô, a gente está muito feliz, a gente está entrando na terceira semana de webinários, né? Na verdade, a gente começou uma semana antes, na semana 0, né? É praticamente a quarta semana já. Esse é o 10º webinário que a gente faz sobre pricing, nessa nossa jornada, né? Mas antes de eu falar um pouquinho mais sobre o programa, sobre a empresa e sobre o que a gente vai ver hoje, deixa eu pedir para o Henrilei se apresentar e para o nosso convidado especial de hoje, o Marcos Matar, também se apresentar. Legal, pessoal. Boa noite a todos. Para quem não me acompanhou, enfim, não esteve com a gente nos outros, eu sou Henrilei Domingos, eu e o Jorge estamos aqui representando a Doc Consulting, lembrando que esse processo a gente está ao longo do mês de maio, né, a alteração da nossa marca, a gente até pouco tempo atrás éramos Dr. Trade, e a gente está num processo de transformação, hoje somos Doc Consulting, e hoje aqui representamos com essa iniciativa aqui a unidade Doc Pricing, que é específica sobre precificação estratégica. Bom, queria, antes de mais nada, agradecer a todos, lembrando que temos aqui algumas pessoas que têm acompanhado a gente desde o início, né? Outras pessoas que estão chegando aqui, que a gente já conhece, já dá para identificar pelos nomes ali que conhecemos, né? Então, queria agradecer a Isabelle, Lucas Alves, Argemiro, Adilson Melguizo, pessoas que estão chegando aqui que conhecemos. E agradecer também muito ao Marcos Matar, que está com a gente hoje, diretamente de Princeton, New Jersey, e que ele se apresente, mas antes de mais nada, o Matar, ele tem uma estrutura de carreira muito legal, né? Nós tivemos a mesma escola, né? Trabalhamos na Johnson & Johnson, aí, eu trabalhei por muito tempo lá, e juntos tivemos o privilégio de conviver, mas ele tem um assignment até fora do Brasil, ele vai falar um pouquinho, não só nos Estados Unidos, mas na América Latina quase toda aí, e vai contribuir muito hoje para a nossa discussão de precificação. Lembrando que aqui nós tentamos, né, estabelecer 3 blocos de discussão, uma sobre pricing como a parte mais estratégica, um pouco dos conceitos, o que a gente acredita, né, e o que o nosso convidado acredita. O segundo bloco a gente vai abordar a questão da pandemia e o impacto dessa situação que a gente está vivendo nesse momento em termos de estratégias de precificação, promoções, enfim, retornos, e sobre investimento. E no terceiro bloco a gente vai tentar discutir, melhor dizendo, alguns insights sobre o novo normal, né? Ou seja, nesse período pós-pandemia, o que a gente pode esperar dos negócios, enfim, das estratégias. Um pouco é isso, tá? Então, sem mais delongas, boa noite, Marcos Matar, nosso grande convidado de hoje. Peço que você se apresente aí para as pessoas, enfim, e desde já, muito obrigado. Boa noite, Henrilei, boa noite, Jorge. Prazer estar com vocês aqui. Eu estou tendo o privilégio de acompanhar essa jornada de vocês e algumas das lives que vocês estão fazendo. Eu acho que é uma iniciativa espetacular e para mim é um privilégio ser convidado e fazer parte dessa jornada. Me apresentando para o grupo, boa noite a todos. Como o Henrilei comentou, bom, eu atualmente moro aqui nos Estados Unidos, moro em New Jersey, e hoje a minha função, eu trabalho no time global da divisão de Medical Devices da Johnson & Johnson, né, na divisão da Ethicon. Mas durante a minha carreira, eu trabalhei 15 anos na área de consumo no Brasil, e depois na América Latina, na área de consumo também. E depois tomei a decisão de fazer a minha mudança de setor, mudei para a divisão de Medical Devices, onde eu tenho dois tipos de experiência diferentes em Medical Devices, né? Uma experiência em ortopedia, que é uma plataforma completamente, quer dizer, uma dos nichos de Medical Devices que a Johnson & Johnson tem, um dos negócios, onde eu fui responsável por 7 países na América Latina. E depois, nos últimos 3 anos, eu moro aqui nos Estados Unidos, eu mudei de divisão e vim para a divisão Ethicon, que é a divisão de cirurgia,
e agora estou no time global, né? Mudando do time regional para o time global. Mas é um prazer estar com vocês aqui. Fantástico, fantástico, Matheus. Obrigado. Olha, a gente tem muito para aprender com você hoje aqui, viu? Tanto, cara, a sua carreira é brilhante, né? E uma parte importante dela é na área de consumo, onde aquela dinâmica de preço no ponto de venda, canais de venda, você carrega isso na tua experiência, no teu sangue, mas você mudou para uma área que pouca gente conhece. Como funciona o modelo de negócio, a cadeia de valor. E mesmo nessa cadeia de valor tem precificação, mesmo nessa cadeia de valor tem stakeholders que tem que entender o valor do que você está cobrando, tem concorrência. Então, com certeza, a gente vai aprender muito com as histórias que você vai contar para a gente aqui hoje. Sem contar o fato de que você está há alguns anos morando fora do Brasil. Então, ainda vai conseguir trazer para a gente um pouco dessa visão que existe nos Estados Unidos ou que você tinha em outros países da América Latina, de como funciona essa relação do shopper e do consumidor com o tema de preço. Então, estamos muito ansiosos aqui para aprender com esse bate-papo. Como a gente costuma fazer, hoje o meu papel vai ser um pouco mais de ficar observando aqui a contribuição de todos no chat, né? E trazer para vocês as perguntas de uma maneira estruturada para que vocês possam encaixar aí no flow do bate-papo, legal? Muito bom. Excelente, espero que eu possa aí estar contribuindo. Com certeza, como você falou, quando veio o convite, eu achei muito bacana, porque realmente, mesmo estando em setores diferentes, né, eu tenho acompanhado alguma das lives de vocês, mesmo tendo Medical Devices, que é um animal completamente diferente do varejo, quer dizer, é um negócio absolutamente diferente do que a gente tem escutado em algumas lives, mas o pricing está presente, né? Essa discussão está presente no nosso dia a dia, não importa qual divisão, qual tipo de negócio e qual tipo de stakeholder você trabalha. Legal. Muito bem. Bom, então, aquecendo aqui esse primeiro bloco, eu queria que você passasse para a gente, cara, um pouco da diferença, né? Ou seja, você que já conseguiu, você que surfou, né, em duas divisões importantes de uma grande companhia, que é a divisão de consumo, que tem seus canais de negócio focado em distribuição, varejo, ponto de venda, trade marketing, gerenciamento de categoria, revenue management. Tem uma estrutura de concepção de preços, de execução, né, e de consumo. E hoje você vive numa outra estrutura que é de saúde, né, muito mais linkado ao negócio de medicina, da ciência, de hospitais, de acesso a pacientes, e o central da história de precificação a gente vai discutir já. Mas quais são as grandes diferenças que você vê dos dois modelos, né? O que você poderia traçar de paralelos interessantes, principalmente sobre o olhar desse segundo, agora que é uma novidade para a gente discutir, né? Tá. Eu vou falar um pouco mais, não menos do global, onde eu estou agora, depois a gente discute um pouco do que é a minha função no global, de como isso influencia a questão de pricing e as diferenças. Mas eu acho que, basicamente, assim, né, apesar dos stakeholders ser completamente diferentes, a gente não está falando de um varejo ou diretamente do teu consumidor final, né? Que quando você está na área de consumo, você olha muito o teu produto chegando ao consumidor através de um meio que seria o seu varejo ou sua farmácia, não importa quem, né? No caso da divisão médico, a gente não faz direto to patient, a gente não faz o posicionamento de produto, de marca para o paciente diretamente, né? Então, o nosso modelo está muito ligado a como a nossa interação vai com os médicos, como que o médico é um dos stakeholders do processo, né? Mas aí você tem que lidar com o hospital, com o pagador, que no caso é o plano de saúde. Você tem modelos específicos de precificação para governo, modelos específicos onde você tem licitações, mesmo licitações de hospitais específicos. Então, a diferença, apesar da gente estar falando de diferentes stakeholders, diferentes modelos de negócio, de você chegar com o teu produto, a base de você criar valor, entender o valor do teu produto, como você realmente entende essa cadeia, ela acaba sendo muito similar, né? Uhum. Perfeito. O que é legal, talvez para que as pessoas compreendam claramente, né, é que hoje os produtos que você tem na gestão hoje da divisão,
eles são produtos que eles não ficam em gôndolas, né? Eles não ficam expostos para que o consumidor, de fato, avalie a marca. E sim, ele depende de um influencer muito forte, que é o endosso do médico, a confiança dele em relação aos procedimentos que ele vai realizar, né? Sim. Então, a concepção de precificação nesse sentido está muito linkada a defender toda essa estrutura de tecnologia, de ciência, de pesquisa, focada para que o médico consiga entender benefícios intangíveis em relação à longevidade do tratamento, a possíveis problemas que não vão ocorrer em função da... Como é que vocês equacionam isso? Porque isso é muito diferente do outro, né? Que é sempre com uma comunicação focada para o consumidor final, para o shopper, né? Focado nos valores para ele. Nesse caso, tem toda uma cadeia aqui de valor diferente, né? Claro. Por exemplo, em todo negócio, eu acho que não importa o produto que você tenha, né? Você tem o ambiente dos seus competidores diretos, e a pressão de preço, ela é constante, né? Não importa o tipo de negócio, no nosso negócio, a questão de preço é super importante. Por exemplo, né, e em alguns países ainda mais, né, onde você precisa dar acesso à saúde, né, para as pessoas, principalmente quando você está por exemplo, o governo, né, ele quer expandir o acesso à saúde, né? Então a questão de preço ela é super importante. Então quando você e o nosso posicionamento de marca, preço, etc, tecnologia, é um posicionamento premium. Então, quer dizer, como você pode viver num ambiente, né, onde a pressão de preço nos hospitais ela é constante, com os médicos, com os pagadores, e você está com um preço premium, né? E aí não basta você oferecer simplesmente apesar de você falar, né, não estou numa gôndola que você possa atrair com outras ferramentas o médico ou quem quer que seja, mas como é que eu posso fazer com o meu produto eu entre no hospital com esse produto, né? Então, muitas vezes o médico, ele é um dos pontos que a gente usa de convencimento na conversão para uma tecnologia nova. Mas se o seu produto simplesmente faz a vida do médico ser mais fácil, então vou dar um exemplo simples, o médico está usando um produto que o produto antigo, ele demoraria 5 minutos ou 10 minutos para fazer o device, seria 10 minutos para ele fazer o que ele precisa fazer. Aí eu venho com uma tecnologia nova e falo, olha, em vez de 10, é 5, é 7. Então, para o médico, pô, legal, me ajuda no procedimento, etc, né? Só que mas isso não é o bastante, né? Dentro do ambiente que a gente vive. Por quê? Porque você só fazer a vida do médico um pouco mais fácil, ele não quer dizer que você vai levar isso à conversão do novo produto. Você precisa provar para o médico que esse produto novo vai dar menos complicações para o paciente dele, você precisa provar para o hospital que na cadeia ele vai economizar, quer dizer, o produto pode ser mais premium, por ser mais novo, ou que uma tecnologia superior, mas isso vai trazer um benefício direto para o hospital em menos tempo de estadia, em menos readmissão do paciente no hospital, em economia numa cadeia como um todo. Então, quer dizer, a estratégia de precificação, o posicionamento vai além do produto em si ou além de um único ponto de contato, né? Perfeito, perfeito. Esse processo de construção dessa cadeia de valor, ele é eu acredito que seja muito, muito inerente ao processo seu atual, né? Ou seja, quando se concebe um produto novo, isso vem antes, né? Ou seja, tem que ser investigado esse valor e toda essa avaliação tem que ser concreta e muito tangível para depois se construir o posicionamento do produto, né? O que a gente vê e o que a gente sente, e tem muito discutido aqui nesses dias, é que para a maioria das indústrias e a maioria dos serviços, isso ainda não é tão natural, né? Ou seja, se constrói muito em função da formação de preço, que eu vou entender bem meu custo, eu vou estabelecer o meu ponto de equilíbrio de custo, na sequência eu discuto uma margem, e aí eu adequo e lanço o produto e vou me ajustando, né, que é o cost plus que a gente fala, que é o primeiro nível de estratégia de precificação. O que você está trazendo é o que a gente chama de value based, ou seja, eu vou basear no valor para depois trazer a minha estrutura de precificação. Isso é muito inerente
Sim. Mas isso não é uma realidade tão clara e tão concreta para a grande maioria dos negócios. Hoje, pelos números que a gente tem em pesquisas que a gente viu e fez, 70%, 80% das empresas ainda adotam o Cost Plus como sendo uma estratégia primária, né? Ou seja, a principal. E eu acho que esse é um ponto importante de diferença que hoje talvez você, na sua realidade agora, seja muito... Nem se discute isso, né? Você já faz parte do processo inicial, né? Sim. Sim, porque senão você não consegue entrar, você não consegue realmente implementar nenhum tipo de produto novo num ambiente absolutamente de pressão de preço. Tem exemplos claros, por exemplo, quando eu estava na América Latina, no negócio de ortopedia, que é um negócio absolutamente competitivo, né? Mas, por exemplo, um dos pontos principais que se valoriza muito em qualquer licitação, claro que o preço ele é forte, ele é importante, mas é a tua cadeia de serviço, por exemplo, né? Porque você está falando de um produto de urgência, onde eu preciso entregar um material a tempo para que o médico possa operar um paciente. Então, quer dizer, eu posso ter o melhor preço possível. Se eu tiver o preço mais baixo possível e tiver um serviço que não serve para nada, eu estou fora, né? Então, eu acho que... E aí é que está a questão do valor que você acabou de mencionar, né? Do value based. Quer dizer, você tem realmente que entender não só o posicionamento de preço do teu produto, mas o quanto você, como organização, como empresa, ou como você pode servir o teu consumidor, que é o teu paciente, ou o teu médico, afinal, que é o nosso caso. Olha... esse legal, só um comentário, Jorge. Você veja, para varejo, por exemplo, a gente participou de um evento esse ano e a gente assistiu uma pesquisa que classificou que os varejistas que conseguiam, em ticket médio, ter um aproveitamento melhor, né? Eles tinham conectado junto com... existia uma correlação clara de nível de serviço melhor, né? E preocupação com o meio ambiente, com sustentabilidade, enfim, quem trouxe isso conseguiu agregar uma estrutura de precificação melhor. E quem optou por preço, ele automaticamente, menos margem também, corta serviço e acaba que... E isso daí precisa ter uma consciência muito próxima do que você está falando, né? Porque para você conseguir auferir uma equação adequada de valor, você precisa ter algum tipo de ciência, algum tipo de pesquisa, algum tipo de elemento que pode ser inserido no seu processo para você conseguir valorizar a tua equação de preço. Esse é o value based, que é bem legal a gente discutir um pouquinho mais aqui hoje, né? Legal. Eu estava pensando, Mataré, quando a gente trabalha no segmento de consumo, a gente usa muito uma ferramenta básica, mas ao mesmo tempo poderosa, que é a matriz Price Quality, que basicamente no eixo Y tem a qualidade percebida do produto e no eixo X tem o preço praticado. A gente costuma usar isso, às vezes, para mergulhar dentro de um segmento, mas isso vale para comparar segmentos, né? Se você imagina em grandes blocos, quem tem alto preço e alta qualidade percebida são os segmentos premium, né? Quem está ali no meio são os segmentos mainstream e tem aquele embaixo que são os segmentos low price. Isso vale para suco, né? Tem suco premium, tem suco mainstream, tem suco low price. Isso vale para relógio, tem relógio premium, tem relógio super premium até, né? Tem relógio mainstream. Isso vale para cerveja, isso vale para medical devices também. Existem marcas que se posicionam como premium e outras marcas que se posicionam como mainstream. Esse tipo de segmentação também existe no seu mundo? Cara, excelente pergunta. Existe, né? Eu acho que quando existem, por exemplo, eu acho que tem categorias que são, ou produtos que são um pouco mais básicos, alguns devices que são mais commodities, e aí o médico já sabe o que esperar. Mas, por exemplo, olha, eu vou dar um exemplo para você no mercado de suturas, né? O mercado de suturas acho que deve ser um dos negócios mais antigos que a gente tem. Um negócio que as patentes, não existe uma patente de proteção, porque nossas suturas estão no mercado há mais de 80, 60 anos, algumas delas. E mesmo assim a gente tem um price point diferente, né? E aí você fala, pô, mas como, né? Porque, na verdade, eu acho que o que acontece é que mesmo com as patentes não mais protegidas e a possível cópia, existem pequenos tricks do produto, né, que é no uso, na força que o médico, normalmente... Então, assim, a resposta, vou ser bem simples, a resposta para a tua pergunta, sim,
existe essa mesma questão de segmentação e como as marcas se posicionam. Para coisas mais simples, os médicos, esse tipo de posicionamento pode funcionar. Para alguns tipos de cirurgia, o médico não corre o risco, né? Então, você muitas vezes tem o mesmo produto, como eu te comentei, uma sutura, por exemplo, que os médicos pedem um produto que realmente ele sabe que não vai ter problema no futuro, então ele prefere não arriscar para ter uma complicação futura com o seu paciente. Tá? Então, respondendo a sua pergunta diretamente, sim, existe. Ele é um pouco diferente, porque tem um elemento nessa cadeia que é um ser humano, que é o paciente que está ali, né? Então, isso faz com que o hospital, o médico, o plano de saúde entenda bem qual que é esse valor, esse posicionamento, o que está entregando o produto e quanto isso pode colocar em risco o paciente. Exato. E o que muda também, além toda essa questão, dessa complexidade que você comentou, o que muda é o que é valor, né? Porque o que é valor para um bem de consumo está ligado, se for um alimento, ao sabor, à qualidade dos ingredientes, às vezes a aroma. E o que é valor para o teu negócio tem a ver com uma complexa cadeia de preferência dos stakeholders, né? E claro, que tem que pensar numa vida que está ali sendo atendida, né, nesse procedimento que ele vai usar esse teu equipamento. Mas, de qualquer maneira, existe um eixo de valor ali, que existem ferramentas que vocês utilizam para identificar as possibilidades e até as áreas de possível lacunas onde vocês podem lançar produtos que tenham mais valor ou que atendam mais ao mainstream. Eu imagino, estou aqui conjecturando. Muitas vezes, por exemplo, né, nosso negócio, como eu comentei, né, existem vários modelos de você fechar contratos e você fechar negócios com os hospitais ou com quem quer que seja. Alguns negócios que são menos protegidos, como você comentou, que são mais genéricos e muito mais disponíveis ou de menor impacto, a gente protege eles colocando tudo num pacote, né? Fazendo com que isso tudo faça parte de um grande contrato com nossos clientes, né? Então, alguns negócios a gente protege usando outros negócios de tecnologia, por isso que a tecnologia de diferenciação ela é chave, né? no teu manejo do teu portfólio. Então você tem um portfólio de alta tecnologia, onde você realmente entrega um diferencial enorme versus os seus competidores, e você tem um outro portfólio, parte do produto, que ele, na verdade, está mais genérico, né? Então o seu competidor está muito mais próximo da tua tecnologia. E a forma de proteger é você realmente fechando pacotes e contratos com os hospitais, com os planos de saúde, e aí você realmente faz com que a tua concorrência não consiga entrar ou roubar a market share de você. Perfeito, perfeito. Henrique, se você quiser, eu tenho algumas perguntas, já estão pipocando aqui. Aguardo o seu sinal aí para... Claro, vamos entrar nas perguntas. Acho que é legal que tem, enfim, nosso estoque sempre bom de perguntas do pessoal aí, acho que agrega. Eu vou passar para você a pergunta como ela veio, tá, Matar? Aí você veja se faz sentido, né? Tem uma questão aqui do Wilson, de que os custos... Fala um pouco de Covid, tudo bem. É que os custos na saúde têm aumentado. E com o Covid, essa questão vai ser acentuada. E aí ele pergunta, como manejar o preço, uma vez que a cadeia... Aqui não dá para entender. Wilson, a cadeia sobe os seus custos, eu entendi, e assim as operadoras trabalham com formas de remuneração que pressionam o hospital e, consequentemente, a indústria. Que se você tem alguma ideia de um caminho para o equilíbrio da cadeia. O que eu estou entendendo aqui é que ele está falando que alguns custos estão subindo, o que faz com que todo mundo que é remunerado na cadeia pressione tanto o hospital quanto a indústria a reduzir a sua remuneração. Faz sentido? Porque eu tenho acho que na hora de digitar ele deve ter pulado uma palavra aqui. Tá, vamos ver se eu vou... Wilson, depois você interage aí, se eu conseguir responder a tua pergunta, se é isso que você está perguntando, tá? Fato, né? Quer dizer, o custo na saúde, de forma geral, vem aumentando. E como eu disse, né? Tanto o governo quanto os planos de saúde, né? Eles querem continuar dando mais acesso à saúde, no caso, o governo, né? O mercado público. E os planos de saúde, eles são pressionados por limitações de aumento de preço, né? Quer dizer, tudo isso está na cadeia, né? Toda essa discussão. Eu acho que
que a crise, né, na saúde, ou a crise geral, né, dada pelo Covid, vai fazer com que, eu concordo com o Wilson, né, vai fazer com que a pressão siga aumentando, né, de preços e eficiência. Eu acho que, na verdade, você tem que estar entendendo qual o papel do teu produto, né? Então, nessa cadeia. Vou dar um exemplo claro, né? A gente tem visto alguns protocolos novos na saúde por causa do Covid. E nesses protocolos, na verdade, o que os médicos têm recomendado é diminuir o máximo o tempo de cirurgia, diminuir o máximo o tempo de presença no hospital, fazer com que você evite com que o paciente retorne, né, complicações, né, é importante, e o paciente ser capaz de se autotratar, né, quer dizer, de reportar, de ver o que está acontecendo. Por exemplo, se você faz uma cirurgia, o médico coloca uma atadura, um dressing qualquer aqui, que o paciente não pode ver, então ele não consegue reportar isso para o médico para saber o que está acontecendo ali. Tá? Então, são elementos que a gente tem visto nos protocolos novos, e aí como é que você, na verdade, pode conectar os valores, os produtos que você tem, né, e com o que está sendo demandado no hospital. Então, conectar protocolo com o que o teu produto entrega, e aí essa questão, outra vez, de valor, né, porque aí o preço, você fugiu da discussão de preço especificamente, né? Você entrou muito mais no que é, né? Porque o cara fala, olha, o médico pode fazer a pressão que quiser, mas se você está conectado na necessidade atual, isso faz com que você fique numa zona mais confortável na discussão. Para outros tipos de negócio, que eu acho que é o que o Wilson está falando, outra vez, né? Eu acho que a proteção de preço vai estar muito ligada ao que você dá de serviço, de que tipo de valor você entrega para o teu cliente. E aí, quando eu falo de valor, presença de vendedor, né? Quer dizer, quanto você tem vendedores suportando o médico, quanto você tem a tua capacidade de gerenciamento da cadeia logística, quanto você consegue dar de treinamento para o teu médico, para o hospital. Quer dizer, ferramentas de proteção de preço, né, de valor. Então, eu acho que cada vez mais vão ser exigidas, vão funcionar de acordo com o que você dá de valor na tua e do teu produto, como você adiciona valor para o teu cliente, além só do produto em si. Eu acho que esse ponto, né, você vê, a gente está falando de um processo complexo, né, é um processo que envolve uma cadeia técnica, e que o consumidor do produto, vamos chamar assim, muitas vezes ele não tem acesso a toda essa discussão, e sim o intermediário, que seria o médico, que é o que recebe, né, essas informações, e como foi colocado aqui, toda uma cadeia de suporte, aí, que é hospital, clínicas e tudo que sobrevive. Agora, no final do dia, eu acho que a principal questão é sempre a mesma, né, que o quanto você paga em unidades monetárias por um produto, por um serviço, vai depender muito do que você agrega, o que você acredita que aquilo vai te fazer, né? Enfim, vai te fazer bem, vai te fazer valor, vai te fazer feliz, né? E muitas vezes que a gente aprendeu, né, na nossa escola toda comercial e tudo, que uma objeção sobre um preço é um pedido de informações, na verdade, né? Então, quando você fala, cara, tá caro, aí o que vai ser respondido em função disso é que vai conectar, né? Então, eu acho que, seja para esse modelo complexo, como você falou, de toda essa estrutura, e que pode ser aprendido, mas o contrário, que é numa estrutura de bens de consumo ou de serviços que tendem a comoditizar, é sempre a busca de oferecer algum serviço adicional ou alguma explicação técnica para a equipe comercial, ou para, enfim, que justifique você cobrar mais caro, né? E a gente aprendeu também que, muitas vezes, o próprio preço estando um pouco superior, ele já dá uma mensagem diferente, né, de qualidade. Então, acho que são combinações interessantíssimas que tem que ser adotados, esses princípios, e permear todos os segmentos, na verdade, né. Eu acho que isso que é importante. Eu acho que eu concordo com você, Henrique, 100%, né. Vender preço é fácil, né, vender produto barato é a coisa mais fácil que tem, você não precisa de vendedor, né. Se você pegar se a tua estratégia da tua empresa é dar preço, e só preço,
não precisa de uma equipe de vendas treinada, quer dizer, eu acho que a objeção de preço ela sempre vai estar lá, né? Eu acho que a cadeia como um todo, né? Eu acho que como você mencionou, a objeção sobre um preço numa negociação, etc., ela é parte do negócio, o treinamento para os vendedores bem estruturado, entendendo realmente o que é o valor, né? O que está por trás daquele preço, né? O que você está entregando como produto, como serviço, né? Como segurança, né? Porque, na verdade, não importa se o negócio é de medical device ou de consumo, né? Muitas vezes a empresa também tem que ter credibilidade suficiente para estar realmente dando segurança para o consumidor final, né? Se ele tiver algum tipo de problema, qual o respaldo, quer dizer, isso tudo está na cadeia de valor, né? Esse treinamento, esse preparo da equipe de vendas é fundamental. Olha, só completando isso, a gente teve aqui com a gente nessa jornada pessoas que comentaram muito. Você pega o que o Homero falou do case de água sanitária, né? Como é que você se diferencia com água sanitária, que é um produto que tem uma tendência muito forte à comodização? O Pedro Piccoli falou com a gente na Alemanha, ele tem um negócio de transporte de ônibus e tem toda uma tecnologia de inteligência artificial e machine learning para definição de preço. E ele tem como concorrente o avião, o trem, que é bem estabelecido na Europa, o próprio carro, o automóvel, que é acesso, enfim. Então, ou seja, não importa qual é o segmento, né? É sempre essa busca importante, como você falou, né? Sim. Legal. Tem uma questão aqui do Francisco Mazzoni. Ele diz o seguinte, que no segmento ele pergunta se no segmento de medical devices a indústria sofre a mesma pressão para transferência de tecnologia como a indústria de medicamentos patenteados sofre com genéricos. Boa pergunta. Boa pergunta. Eu não conheço muito bem. Nesse universo de medical devices? Tem muito similar. Sim, tem muito similar. Né? Similar medicamento, tá? Similar parecido. Não, você tem cópias claras de tecnologia e você tem cópias claras, inclusive, de... muda o nome, né? Assim, a Johnson ela tem um posicionamento em medical devices muito forte. A gente é uma das empresas líderes de mercado em vários segmentos que a gente atua em medical devices e a mais inovadora. Então, a gente traz tecnologias que, na verdade, elas têm uma proteção por um certo período, pela proteção básica de desenvolvimento de um produto, e depois que a patente expira, você tem cópias claras dos produtos aí, né? E legal. Sim, a resposta, eu acho que não sei se quebra de patente, eu acho que não chega nesse nível. Aí eu já acho que não, né? Não sei se exatamente no mercado de farma aí você tem quebras de patentes especificamente, mas talvez não quebra de patente, mas sim cópias claras, né? O grande ponto da cópia em medical devices é a segurança que o médico vai ter em usar a cópia versus o produto original, né? Então, quanto que por exemplo, né? Vamos falar. Se eu tenho uma cópia de uma sutura, a sutura custa $5, tá? O cara vai custar quanto? 3. Em percentual, a diferença é enorme. Em valor absoluto, dentro de um procedimento cirúrgico, isso não necessariamente ele é determinante, tá? Então, claro. Agora, existem outros dispositivos médicos que são muito mais caros, né? E aí sim você tem um impacto importante, né? Então, por exemplo, no mercado de ortopedia, quando você fala de placas, implantes especificamente, você tem produtos muito similares ao que a gente tem no nosso portfólio, e você está falando de placa, né? Então você fala, como é que você diferencia e você protege o seu negócio de placas de ortopedia, né? Num processo de trauma, por exemplo, que muitas vezes as pessoas ficam com as placas, outras vezes as pessoas ficam durante o tempo, depois elas retiram, né? Como você se diferencia? Como você protege o teu negócio daí, né? Então, o que a gente usa como instrumento de proteção, como eu já mencionei, é toda a parte de serviço, toda a parte do que... Para mim aqui travou. E tenta se diferenciar. A gente perdeu 10 segundinhos, deu uma travada. Você consegue voltar, retroagir 10 segundinhos aí nessa... Consigo, sim. Não, o que eu estava comentando era com relação à proteção de, por exemplo, implantes, né? De ortopedia, de trauma.
e que você tem cópias claras dos nossos produtos hoje. Isso. Né? E a forma que a gente tem de proteger nosso preço e se diferenciar, além do que eu já mencionei com relação à cadeia de serviço como um todo, quer seja a presença do vendedor, a presença, quer dizer, a nossa eficiência de supply chain, logística e etc., ele está relacionado, por exemplo, você tem o dispositivo e você tem os instrumentos, né? Onde o médico precisa usar os instrumentos para aplicar a placa. A diferenciação, a gente tenta buscar na instrumentação para fazer a vida do médico um pouquinho mais fácil, a cirurgia um pouquinho mais eficiente, e isso dá um benefício direto ao paciente. Então, a gente tenta driblar a cópia com outras formas que não são necessariamente tangíveis no implante em si, mas sim na diferença que o médico pode ter de manejo da cirurgia. Você vê que só tem pergunta boa aqui, hein? Excelente, estou adorando. É isso aí. Vocês querem entrar no tema do Covid? O que você acha, Riley? Eu acho que sim. Temos aqui, estamos com quase 40 minutos, né? Eu acho que, bom, fazer um resumo só dessa primeira parte, eu acho que é bem legal fundamentar um pouquinho, né? Assim, o que a gente acredita que, na DOC, né? Que você tem níveis de precificação do mais simples ao mais sofisticado, você tem níveis que vão encaixar de acordo com o seu modelo de negócio, enfim, de acordo com a sua realidade. Mas a busca, quanto maior é o processo estratégico formulado, isso tem um ganho direto na rentabilidade e principalmente na imagem de marca, né, que é o que vai te segurar quanto a eventuais concorrentes, enfim. E eu acho que estabelecer, então, o primeiro nível, que é uma precificação baseada em custo, eu acho que é muito importante fazer conta, é muito importante, enfim, entender a margem de cada produto, isso é importante, claro, ninguém diz que não, mas do ponto de vista de precificação, isso é muito vulnerável, né, porque você está muito mais olhando a parte interna e esse equilíbrio de custos. Quando você se lança para um modelo 2, que seria um competition-based, de olhar mercado, aí você vai ter que se alicerçar de questões que são pesquisas de preço, mas também pesquisas de elementos de diferenciação em relação aos seus concorrentes, que eu acho que é muito do que a gente discutiu aqui, né? E quando você vai para o terceiro nível, que é value-based, aí é o quanto que aquilo agrega e muda a vida da sua cadeia toda, que eu acho que aqui que é um ponto que eu queria pegar essa aprendizagem para fechar esse primeiro bloco. A gente está falando muito do médico aqui, né? Né? Mas você pega uma cadeia de consumo, você tem o distribuidor, você tem um atacadista, você tem um varejistas nichados, específicos para cada... Eu acho que tudo isso é uma cadeia tão importante para endossar teu produto. Pega na farmácia, por exemplo, o balconista, como é o médico lá no caso de devices como esse, né? Então, acho que são aprendizados muito interessantes que você precisa construir para poder construir uma estratégia melhor de identificação. Muito bom. Agora, entrando na questão da pandemia em si, que é um dos temas que trouxe a gente para essa jornada, né? Eu acho que assim, o que acontece, né? E aí o Matar pode trazer elementos, até porque está numa situação, ele está nos Estados Unidos, que também passou por uma situação difícil, está passando ainda, mas que talvez esteja num estágio que a gente está entrando agora, de mais dificuldade, como se, né? Qual é o impacto que isso dá, que isso traz, esse momento, para o teu negócio, né? E o que isso tudo afeta essa questão da precificação neste momento que a gente está vivendo, né? Ou seja, os alicerces todos estão aí, a cadeia está construída, mas em função de tudo isso, com certeza tem variação de volume, e que acaba algumas indústrias se tentando a mexer nos preços para capturar a demanda, né? E o que a gente vem falando em todos os webinários aqui, não sei a sua percepção, é que isso pode ser um erro fatal, porque você pode destruir tudo que você construiu, né? Então, eu queria saber um pouco do teu olhar sobre isso da pandemia. Eu concordo com você, né? Quer dizer, você fazer qualquer coisa diferente no curto prazo e pode destruir exatamente tudo que você construiu, para depois voltar é muito complicado. Para medical device especificamente, e aí eu estou olhando o curto prazo, tá? E aí eu acho que quando voltar a situação ao novo normal, a discussão vai ser um pouco diferente, tá? O que acontece é que grande parte do negócio ele é cirurgia eletiva. Cirurgia eletiva, ela parou.
Então, o nosso negócio, o negócio de medical device de forma geral, ele reduziu 80%, né? Então, assim, muito forte. E no mundo inteiro, tá? Não é local aqui, é no mundo inteiro, né? Por várias razões, né? Primeiro que você precisa, quando você faz cirurgia, dependendo da complexidade, você precisa de uma UTI. As UTIs estão tomadas por pacientes de Covid, né? Então esse é um fator. O segundo fator é evitar que as pessoas vão para o hospital, né? Terceiro fator é as pessoas terem medo de ir para o hospital, né? Então, quer dizer, tem muitos fatores que fizeram com que o negócio parasse, né? 100%, né? Então, o impacto do Covid para o medical devices, de forma geral, é enorme, enorme. Nosso negócio realmente parou. O que a gente é privilegiado na Johnson & Johnson é que o nosso negócio ele é feito de 3 grandes pilares, né? Medical devices, pharma e consumo. Então, essa saúde financeira entre os 3 setores faz com que a empresa consiga seguir forte, né? Mas eu tenho muitos amigos, né, em empresas de medical devices que estão passando momentos bastante complicados, tá? Bastante complicados, bem complicados. Respondendo a tua pergunta, com relação a preço especificamente, a situação atual, ela é uma situação onde você não ganha market share e você não perde market share, né? E a gente espera que isso aconteça nos próximos meses, mesmo na retomada, né? Que a gente já começa a ver a retomada lenta, a gente não vê que o market, porque os médicos não vão, os hospitais, correr riscos especificamente de trocar tecnologia. Trocar tecnologia significa aprender. Trocar tecnologia significa correr alguns riscos, né? Mesmo que seja um mínimo detalhe em tecnologia de devices, tá? Você pode colocar o teu paciente em risco porque o médico precisa de uma curva de aprendizado. A curva de aprendizado, ele precisa de treinamento. Quem dá o treinamento normalmente é a indústria para novos devices ou a presença do representante comercial, do vendedor, que hoje ele não pode estar no hospital, né? Então a gente vê no curto prazo, né? Eu acho que nenhuma medida específica a gente está pensando agora com relação a reposicionamento, né? Porque isso não faz sentido no momento que você está numa crise desse tamanho, né? Eu acho que o futuro, como aí o Wilson colocou a pergunta, sem dúvida a pressão vai vir muito forte, porque por mais que os hospitais eles estão com bastante demanda de Covid, tratamento de pacientes de Covid, não é isso que faz a rentabilidade do hospital, não é isso que faz a rentabilidade dos médicos, né? Quer dizer, os hospitais também estão numa crise. São instituições que são empresas, né? Claro, eles também estão em crise porque eles também precisam de cirurgia, eles também precisam de outros tipos, né? O tratamento do Covid, de forma geral, claro que é uma doença bastante grave, que está afetando muita gente, né? E eu estou especificamente no epicentro, eu estou a meia hora de Nova York. Então, assim, a gente vive isso aqui e está vendo realmente o impacto que isso tem na saúde das pessoas. Mas é um tratamento basicamente simples, né? É um tratamento de uma infecção de pulmão, quer dizer, o tratamento em si, ele é mais... ele não é tão custoso como outros tratamentos, como cirurgias de coração, câncer, etc. Uhum. Interessante, né? Desculpa, você estava falando aí? Não, pode comentar, Jorge, depois eu agrego. O seguinte, como é importante mapear a cadeia de valor, né? É claro, você está inserido nesse negócio, você conhece de cabo a rabo a cadeia de valor. A gente, às vezes, quando entra numa empresa, o primeiro passo nosso é entender a cadeia de valor daquela empresa. E assim como quando a gente está no consumo, tem vários players no mercado que se beneficiam daquela movimentação, né? Os distribuidores, os representantes, os vendedores, os pontos de venda, o shopper, né? Você tem uma cadeia de valor que tem hospitais, planos de saúde, médicos e vocês, para citar só os mais representativos, deve ter outros elementos aí na cadeia também E quando acontece uma crise dessa, afeta todo mundo, né? Afeta a sua receita, né? Porque você se para de ter cirurgia, o médico não está fazendo cirurgia, o hospital não está tendo um equilíbrio da rentabilidade, todo mundo é afetado com isso. Sim. Mas em nenhum momento não faz sentido o preço como sendo a resposta para nada disso, porque o que está acontecendo é uma crise que não é causada por fator preço, né? Pode até ser que essa crise faça alguém se inovar e trazer algo
que tenha uma equação de preço-valor interessante para o futuro. Mas nesse momento agora, não faz sentido. Mas faz sentido estar entendendo e mapeando o que está acontecendo com cada elemento, porque isso pode ser uma pista para o que pode acontecer depois, né? O preço então, ele dá efeito imediato, né? Então você pode até, eu estou falando um pouco mais de uma experiência de consumo, né? Quando você faz uma redução de preço, você pode até ter um aumento de market share imediato, um aumento imediato, né? Mas depois, o que acontece no médio e longo prazo, o rebote que você tem de uma estratégia, de uma decisão específica de preço, ela pode te custar muito caro no futuro. Perfeito. Desculpa. Vai lá, desculpa. Não, o que eu acho que é duro disso, eu acho que tem alguns fatores que a gente tem acompanhado, porque a gente tem falado com diferentes indústrias, né? Aqui nessa jornada mesmo, a gente já falou com a indústria, com varejo, farma, com varejo alimentar, vamos falar amanhã, né, Jorge? A gente falou com a Dilane, né? Que tem essa experiência. Com cash and carry. Falamos com a indústria de medicamento, a indústria de limpeza, a indústria de alimento, a indústria de transporte, agora, enfim. O que acontece? Tem alguns mundos, né? Tem um mundo de quem está com a demanda está represada. Eu acho que é o seu caso, né? Ou seja, as pessoas vão precisar passar pelos procedimentos porque o problema não foi embora, ele está ali e ele vai ter que ser tratado. Em algum momento, com uma escala de agenda, essa demanda, né? E aí é que cabe, e que pode ser o risco, como falou o Wilson, da barganha, enfim, são questões. A outra questão é quem está perdendo demanda é irrecuperável, né? A gente teve aqui com o Carlos Regis, que o mercado dele é de dermocosmético, que ele falou, olha, 30%, 40% da rotina das minhas clientes, elas estão usando menos o produto, né? Porque não estão com a rotina de troca e de limpeza. E esse volume não volta, né? Quando voltar ao novo normal, aquilo foi perdido, né? Talvez volte quando, né? E eu acho que nesses dois casos, é a preocupação de perder, de usar preço para pegar um pouquinho da demanda que ainda sobrou, e isso pode ter a consequência quando voltar ao futuro. E no seu caso, é mais grave, né? Porque esse volume está estocado. Se você fizer algum tipo de movimento de preço agora, quando voltar o volume, a sua rentabilidade está perdida, né? Porque você não tem nem mais argumento para... Eu acho que esse é um reflexo... porque um ponto só, queria a tua colaboração agora nesse sentido, que é o seguinte, né? As organizações, elas têm aí, mesmo na nossa carreira, aí a carreira de 40 anos de trabalho, as empresas têm mais tempo. E você queimar um processo por um ano, que seja um ano, e o futuro está comprometido, eu acho que é essa reflexão que tem que ser adotada nesse momento, né? Sim. Não, sem dúvida. Tem um exemplo prático e interessante, né? E tudo depende muito de que você tem de objetivo. Uma vez eu estava negociando com o governo de um país e a gente estava num processo de licitação, etc., e a gente estava explicando um pouco do produto, tecnologia, os impactos, os benefícios para os pacientes, etc., né? E tentando, realmente, numa discussão de preço, tá? Uhum. Nossa prótese de cadeira específica era uma prótese que ela fica no paciente durante mais ou menos uns 20 anos, 25 anos, tranquilamente, tá? Uma prótese nacional desse país específico, a gente sabe, por estudo, etc., que a prótese não dura mais do que 4, 5 anos. Você está falando de uma pessoa idosa que está fazendo uma cirurgia, que é uma cirurgia grande, né? Sensível, né? Com os seus riscos, etc. Então você está colocando uma prótese que você sabe, como médico e como governo, que ela vai durar uns 5, 6 anos para você, para o paciente. E daqui 5, 6 anos, esse cara vai ter que reoperar, tá bom? Só que o que acontece é que o price point do meu competidor, que oferece esse tipo de prótese, ele era 40% mais baixo que o meu. Nesse tipo de cenário, ou discussão, ou objetivo, eu não tenho como discutir. Não tem nenhum valor que eu possa entrar em discussão ou de cadeia de valor aqui, porque o objetivo desse governo específico era operar o máximo de pessoas possível para ele realmente mostrar nos indicadores que ele deu acesso a volume, né? Você entende? Então, assim, o que você comentou tudo depende muito, né, com qual stakeholder que você está trabalhando, que você está discutindo e quais são os objetivos específicos de cada um desse teu cliente, né? Então, eu acho que entender o cliente mais do que nunca, né, é muito importante, que às vezes atrás
de uma discussão, ou atrás de um pedido, ou atrás de alguma coisa, com certeza você tem um motivo de fundo, né? Nesse caso específico que eu estou dando aqui, o motivo, na verdade, era político, né? Quer dizer, o motivo de usar isso de uma forma política, não necessariamente que eu falo, né? Foi ruim o que eles fizeram? Depende, né? Porque em vez de eles tratarem, não sei, 1.000 pessoas, eles puderam tratar 5.000. A consequência futura talvez seja grande, mas são decisões, né? Quer dizer, que a gente não tem como, não vale aqui questionar e estar discutindo. Mas eu acho que o entendimento do teu cliente, o entendimento da segmentação do teu cliente, né? Quando você fala de preço, produto, serviço, tudo isso está ligado à segmentação do teu cliente, né? Quer dizer, como é que não pricing, né? O preço, a tua estratégia de preço, ela pode ser básica, ela pode ser em relação ao posicionamento, mas a tua estratégia de serviço, de valor, ela está ligada à segmentação que você tem que dar na tua estratégia. Tem só um comentário rapidinho, Jorge, nesse sentido, rápido, para não perder o gancho, que as pesquisas apontam, e aí você está no mercado, você trabalhou no mercado de consumo, mesmo empresas estabelecidas de liderança de mercado, o market share, ele muitas vezes não passa de 15%, de 20% máximo, né? Ou seja, você não tem como tinha no passado aqueles mega empresas que tinham 50%, 60%, isso, né? Então, ou seja, mesmo a liderança, com tudo esse investimento que tem, com todo o esforço, para cada 10 vendas, você está ganhando 2, você está perdendo 8, né? E querer ganhar tudo, ou seja, querer vender para todo mundo tal, e apostar como preço sendo a medida, você pode correr risco sobre aquilo que você... Então, eu acho que é bem importante essa questão de se focar na tua estratégia para que você... Se é mass margin, ok, você vai trabalhar com um low end, se é médio, se é mainstream, se é nicho, se é premium, e aí você aplicar o seu portfólio e a sua estratégia para aquilo que você visou, e não tentar usar essa ferramenta para ganhar market share na força, porque isso depois a gente sabe que a conclusão dessa história no prazo é ruim, né? Mas é interessante, né? Eu vou dar um exemplo que, na verdade, quando eu mudei aqui para os Estados Unidos, eu comecei a trabalhar na divisão de cirurgia aqui da Johnson, eu particularmente me surpreendi. Nossa divisão de sutura, nós temos 80% do market share americano. 80%. Tá? Então você pega um mercado competitivo, um mercado que é aberto, um mercado que você tem acesso a qualquer produto chinês, ou o que você quiser, tá? De baixo preço, especificamente, você consegue ter 80% de toda a cirurgia que acontece nos Estados Unidos, acontece com a nossa sutura. Você fala, como é que você protege? Como isso é possível? Né? Porque, na verdade, a discussão de preço é um ponto da discussão. E a gente tenta desviar o máximo possível dessa discussão de preço, fazendo com que o cliente entenda o valor que a gente está trazendo para aquele específico hospital, ou para aquele específico pagador. Né? Então, protegendo o nosso negócio, claro, usando a força, né, do portfólio, né, nesse tipo de negociação, né, para proteger o nosso negócio de sutura. Então, quer dizer, o preço, a precificação, ela tem que ser sempre um dos pontos em toda essa discussão ou em toda a visão estratégica da organização e do produto. Perfeito. Perfeito. Tem umas perguntas aqui de uma turma que a gente conhece, ó. Kleber Canotilho, Daniela Moribe. Conhece essa galera, não? Queridos. O Kleber, na verdade, não fez nenhuma pergunta, ele fez um comentário. Disse que, na visão dele, te mandou um abraço, disse que, na visão dele, a indústria vai conviver com muita pressão de custos por tudo que estamos vendo com hospitais e governo, mesmo que a tecnologia seja um diferencial para salvar vidas. Sim. E depois ele elogia o exemplo que você deu de uma situação de negociação onde é difícil de equacionar o valor, né? Porque o valor para aquela pessoa com quem estava negociando tinha uma escala diferente, né? Tinha né, um valor mais de força política. A Dani, ela faz uma pergunta aqui. Você acha que com toda essa estagnação pode mudar a precificação e a forma de negociação entre governo, plano de saúde e indústrias nos Estados Unidos? É que é um pouco diferente do modelo brasileiro, né? Eu acho que, na verdade, cada vez mais a gente vai precisar provar o que o produto faz, né? O que o produto entrega. Cada vez mais eu acho que você... por exemplo, aqui um modelo de negócios
para o negócio de ortopedia, eles chamam de bundle payment, que na verdade o hospital recebe um valor fixo do pagador, não importa quem, tá? Para cuidar do paciente durante 90 dias, por uma cirurgia específica, tá bom? Se o hospital, o médico, ele é eficiente e ele está usando, quer dizer, dentro do processo de cuidar do paciente, ele é eficiente nesse processo, o hospital tem uma rentabilidade tremenda, né? E isso faz com que o hospital tenha liberdade de usar absolutamente qualquer produto, né? Então você recebe esse valor para que ele faça a cirurgia especificamente. Isso você fala, bom, então o hospital vai usar produtos baratos e tudo bem, né? Mais ou menos. Porque o que acontece é que se o hospital tem complicação, se a cirurgia tem uma infecção, se o paciente é readmitido, o plano de saúde não paga mais nada para ele. Então, quer dizer, o que eu acho é que aí o modelo de negociação ele vai estar muito ligado ao que você entrega, né? E você tem que provar o que você entrega. Isso sim vai fazer com que, independente do que você está colocando de preço ou que você está cobrando, mas eu acho que está ligado muito mais à cadeia como um todo e o que você consegue realmente fazer com que a cadeia economize, né? Qual que é o valor que você está entregando por esse pagador, ou para o médico ou o paciente, assim. Muito interessante a sua explicação, cara. Muito interessante. Eu não sabia que era desse jeito o modelo. E até assim, a gente está fazendo, né? Está no processo também dentro de um hospital e os indicadores que enfim, o IDG, alguns indicadores que já são consolidados no mercado americano, que chegam aqui agora, que é você agregar essa contabilidade do retorno, né? Da não finalização do processo e da readmissão, porque isso tem um custo danado, né? Sim. Porque esse é um dos pontos que não eram tão ainda estabelecidos. E que agora, com essa conta, isso tudo a longo prazo, ele tem impactos, e no mercado mais estabelecido como o americano, até impactos legais, né? Acho que isso fundamenta muito e muda muito o âmbito da discussão, né? No Brasil e na América Latina, no geral, com exceções, mas se mede muito pouco, né? E essa visão de cadeia, que eu dou dando exemplo aqui, ela não existe. Eu acho que, na verdade, é uma grande oportunidade de negócio aí. De realmente você oferecer esse tipo de serviço para os planos de saúde, quer dizer, isso não existe, não está implementado, isso não está. Eu acho que isso pode ser uma tendência. Eu acho que, sem dúvida, isso pode ser uma tendência, porque isso faz com que realmente que o mais afetado, que quem é o plano de saúde, que está tendo custos extras ali, que ele, por não ter a medição geral, por algumas decisões que são tomadas em alguma outra ponta, isso afeta o paciente na jornada e esse custo chega no plano de saúde diretamente. Porque o cara pode ir num hospital, fazer a cirurgia e depois na clínica da esquina tratar a complicação, né? E o plano de saúde está pagando essas pontas. Eu acho que o que pode acontecer é que essas tendências e esse novo normal, esse novo momento, essa pressão, etc., o plano de saúde pode começar a mudar as formas de avaliação, de remuneração, através de realmente melhores resultados, etc., né? Exigindo mais dos médicos e dos hospitais. Perfeito. Inclusive, essa taxa de ocupação hospitalar, que muita gente acredita, se a gente ficar muito tempo internado, né, isso dá mais... Então, né, na verdade é o contrário, né? Quanto mais for eficiente e sair resolvido e mais rápido, melhor para toda a cadeia, né? E esse é um dos pontos, e melhor para o paciente que dá vida e para todo mundo. Acho que esse é um ponto que está sendo cada vez mais embutido, e aí os produtos que conseguem agregar isso, como você falou do início, né, de tecnologia, de velocidade com enfim, eficiência, que vão trazer a condição de, na equação, o preço pode ser, num primeiro momento, um fator a maior, porém no longo, médio prazo, tudo isso é diferente, né? Sim. Perfeito. Uma pergunta interessante aqui, Matar. O Francisco, que pelo que eu me lembro, ele trabalha em supply chain, ele está perguntando se a crise trouxe desabastecimento de peças que tenha afetado a produção de medical devices. E se isso acontecer, se teve algum impacto, seja em preço, seja em ter que ter alternativas de produção em outros locais. Interessante. Não sei se você... No nosso negócio, não. A gente tem um modelo de abastecimento e de produção que ele tem várias plantas espalhadas
em vários tipos de países. Então, a gente tem produção Brasil, a gente tem produção América Central, Europa, Ásia, China, né? Então, por alguns meses a gente teve desabastecimento de produtos da China que foram compensados por outros sites. Então, não necessariamente no nosso negócio, eu não sei te responder especificamente para alguns tipos talvez não dispositivos médicos, que eu acho que toda a indústria médica ela usa de dispositivos, ela usa diversos sites para proteção realmente do negócio, mas eu acho que algum tipo de suprimento para hospital especificamente, que era muito derivado da China, eu acho que deve ter tido aí algum impacto importante. A gente vê simplesmente por máscaras, né? Máscaras cirúrgicas aí, a demanda que teve em geral e o impacto de preço, etc. Eu acredito que sim, que alguns outros tipos de produtos devem ter tido impacto de preço e a gente é oportunista aproveitando aí para estar ganhando mais durante a pandemia, né? Legal. E uma particularidade, desculpa, Riley, eu vou mudar de assunto, posso? Claro, até porque a gente daqui a pouco vai ir fechando já com o novo normal, né, que é o ponto. É uma curiosidade mais pessoal. Você mora nos Estados Unidos, pertinho do epicentro. Você, como consumidor, você foi impactado por essa crise, no sentido de percepção de que os preços aumentaram ou de que houve ruptura de produtos? Você foi impactado como consumidor do mercado de supermercados e farmácias? Você foi impactado por essa crise de alguma maneira, especificamente com relação à percepção de preço? Não, na verdade, assim, acho que como todos os países aí, quando começou a onda de confinamento, da gente fazer lockdown, existiu aí uma correria aos supermercados, etc., né, e você via a falta de alguns produtos interessantes aí, mas não especificamente com relação a preço. O que você vê, e eu acho que posso, assim, é um mercado muito dinâmico aqui nos Estados Unidos e muito de promoção, né, o que a gente tem visto diminuiu, né? Eu não tenho visto tantas ofertas mais, quer seja em supermercado, né, de preços realmente que são com descontos muito fortes, ou mesmo online, né, porque o mercado online aqui funciona espetacularmente bem, né, espetacularmente bem. Mas a gente tem visto muito pouco, né, promoções muito agressivas, vai. Acho que tem uma estratégia de todo mundo esperar, proteger o próprio negócio, entender que a própria demanda está retraída também. Eu acho que está todo mundo meio que no mood de hold, esperar um pouquinho para entender como que vai acontecer e como as empresas vão estar estabelecidas. Mas desabastecimento, precificação, supermercados, etc., não. Ô Jorge, até queria pegar esse gancho, já falando um pouco do novo normal, qual é o paralelo que eu faço? Né? E é até bom porque esse exemplo aí, com o próprio Mataro, eu estava discutindo há tempos atrás, mas bem antes dessa história do Covid, isso quase coisa de um ano atrás, né? A gente discutiu com o Carlos aqui sobre clube de compras, né? Que seria uma alternativa para alguns produtos de consumo recorrente ou para trial, né? Porque se usa muito ponto de venda para testar produto e tudo, né? E como que se pode fazer? E agora, com essa questão do Covid, despertou para as empresas aí, olha que bacana, a gente já está conseguindo ver empresas que estão enviando produtos, amostras, para que sejam testadas nas casas das pessoas, né? E que eu lembro que, há mais de um ano atrás, você já me falava, por exemplo, que esse modelo de lojas de moda, por exemplo, que você pede, buca, e te entrega todo para você provar na sua casa, o que você quer, você fica, se não devolve, é uma facilidade muito alta, e que isso já estava estabelecido, né? Eu acho que isso facilita demais as empresas a continuar essa conexão com o consumidor, coisa que aqui no Brasil não é tão comum, né? Eu acho que se você quiser dar um exemplo aí desse que você já, né, enfim, que é muito comum para vocês, né? Sim, sim. E eu acho que, assim, especificamente no que você comentou da parte online, eu acho que o comportamento vai mudar muito das empresas, do modelo de negócio. Aqui você realmente, quer dizer, você tem a parte de online, está muito avançada, né? Não só a Amazon, que é muito bem estabelecida, mas de forma geral, né? É muito fácil devolver coisas e trazer, quer dizer, né? Inclusive lojas de roupa, etc. Você compra o que você quiser, traz para tua casa, experimenta, devolve e já vem com uma etiqueta de devolução, né? Já vem junto, né? Você não precisa nem
né? Você não precisa nem entrar no site, emitir etiqueta, já está tudo meio que no modelo de negócio, né? Eu tenho um amigo que trabalha numa empresa de cosméticos e de luxo, né? Na Shiseido. E o modelo de negócios deles, ele está imagina, em retail de luxo específico, né? Então, essas cadeias, né, como Lord & Taylor's, Sears, você imagina, né? Quer dizer, acabou, né? Os shoppings estão fechados desde março, não existe. Quer dizer, o modelo de negócio do cara absolutamente destruído. Zero, venda zero, né? Porque eles não estão no retail convencional, essas lojas, esse tipo de lojas de departamento, o negócio está ladeira abaixo. E já vinha, né? Já vinha, e isso se intensificou, né? Então, eles estão agora num modelo, durante a pandemia, se reinventando, buscando modelos de negócios diferentes, quer dizer, realmente olhando o negócio de forma diferente, olhando a forma de precificação diferente, de como trazer esse valor num modelo de negócio diferente, onde você, teoricamente, não tem tanta interação daquele atendente que fazia isso, que era pago para estar promovendo o produto para o consumidor. Então, assim, eu acho que muita coisa, com certeza, né, por causa dessa pandemia, mesmo que a gente volte ao normal, ou novo normal, ou mesmo após a vacina, vai mudar, né? Com certeza vai mudar, né? E acho que não só aqui, mas vai mudar no mundo inteiro, né? E mercados que estão menos desenvolvidos na parte de web ou de vendas online, isso vai mudar completamente. É verdade. Perfeito. Bom, a gente vai caminhando aqui para o nosso último trecho, nossas últimas curvas aqui dessa prova, né? É isso aí. Eu acho que a gente sempre dedica esse tempo, a gente acabou entrando já, né, para falar um pouquinho de traços que são do futuro, né, do novo normal, né. E aí eu vi um pouco de você tentar linkar um pouco isso com o que você interpreta do ponto de vista de precificação, o que você acredita que... E aí pegando um pouco da sua experiência de consumo também, né, no Brasil, na América Latina, enfim... O que você acha que pode ser um paralelo com isso no futuro? Você comentou das promoções, da redução temporária, você acha que volta ao normal, que tudo, enfim, foi um sonho e tudo acabou? Não, isso, enfim, em termos de precificação, o que pode acontecer? O que você poderia imaginar? Eu sou um otimista, tá? Eu sou muito otimista. Quem me conhece bem sabe que eu sou otimista. Eu acho que vai ter um novo normal, mas eu sou mais otimista na questão desse novo normal, de quão longe vai ser esse novo normal. Eu acho que quando você já... eu vejo mais ou menos como September 11, tá? Aconteceu uma vez, avião bateu, ninguém estava preparado, protocolo, né? Quer dizer, agora o mundo inteiro você tem um protocolo de segurança para evitar esse tipo de acontecer, não acontece mais. Eu não estou dizendo que nunca mais vai acontecer uma pandemia dessa, mas nunca mais vai acontecer desse jeito. Eu acho que vai ser... os governos, todo mundo vai estar muito mais preparado a novas crises como essa. A gente realmente não estava... Eu acho que ninguém estava muito preparado, né? Eu vi uma entrevista do Bill Gates que ele dá um exemplo claríssimo, mas é muito legal o vídeo que ele fala de como ia há 5 anos atrás, né? Dando exemplo que nós não estávamos preparados a esse tipo de problema. Então eu sou otimista. Eu acho que sim, vai ter um novo normal, mas eu não vejo que pós-pandemia, pós-vacina, etc., eu acho que as coisas elas começam a voltar à sua normalidade, né? Então, tem amigos que falam, eu acho que as companhias aéreas, nunca mais as pessoas vão estar sentando aviões lotados daquele jeito. Eu acho que não. Eu acho que volta ao normal, porque está todo mundo vacinado, todo mundo vai ter um protocolo específico, né, para fazer para ter a segurança naquele momento ali, mas eu acho que vai ser um igual de maneira um pouquinho diferente. Perfeito. No varejo estão dizendo muito que vai acabar essa parte da experiência, do contato das pessoas, né, porque a pessoa, num shopping, por exemplo, a pessoa vai entrar poucas pessoas por vez dentro da loja. Será que ela vai querer ficar tocando nas peças e manuseando? Será que ela vai querer... Então, como você mesmo falou, né? É bem possível que durante um tempo isso aconteça e vai perder um pouco desse glamour.
Então, os varejistas vão ter que se reinventar para criar outros tipos de experiência. Sim. Mas certamente não, porque é difícil ser certeiro, mas provavelmente depois que todo mundo tiver vacinado e que esse risco em si já for algo do passado, a gente tende a voltar um pouco mais próximo do que é hoje. Eu acho que mas sim. É uma coisa que tem que viver para ver, né? Não dá para adivinhar, mas são boas ideias aí do que pode acontecer, né? Sim. Sim. Eu acho que o impacto econômico, de forma geral, né, você vai ter uma crise econômica importante, falta de emprego. Quer dizer, o que vai vir depois, eu acho que o que pode mudar a dinâmica de precificação, respondendo bem a tua pergunta, eu acho que é não necessariamente o vírus em si, não é exatamente o que as pessoas, o comportamento, mas sim o que está tudo em volta, né? Tudo que todo o que afeta, o que afetou especificamente essa crise que a gente está vivendo agora. Né? E a gente fala muito também, Matar, aqui, vamos usar o modelo mais antigo, tradicional, de falar de marketing, dos 4Ps, né? Para não falar de algo mais moderno. Mas, assim, vai continuar existindo um mix de marketing, né? Vai continuar existindo a importância de cada elemento, né? A importância da comunicação da marca, a importância da presença do produto ou da presença do ponto de venda, vai continuar existindo a importância da atividade promocional, vai continuar existindo os canais de distribuição, e vai continuar existindo o preço, só que numa equação diferente, né? E nessa equação diferente, assim como na equação atual, preço vai continuar sendo um dos elementos que mais pode alavancar a lucratividade das empresas. Só que vai ser uma nova configuração, que tem que ser entendida como ela é, e a partir dessa nossa nova configuração, entender como fazer a estratégia de preço das empresas, ajudá-las a maximizar os seus resultados, para que elas possam reinvestir em inovação, reinvestir em experiência do cliente. Mas, certamente, em muitos mercados, não vai ser a mesma combinação de fatores de hoje, vai ser uma combinação nova. Mas nessa nova combinação, o preço vai continuar tendo um papel fundamental para ajudar as empresas a chegar nas suas metas de lucratividade. Né? Eu acho que a gente nunca esteve tão próximo dos nossos consumidores, né? Se você pensar como indústria, especificamente, né, a questão do crescimento online, das pessoas estarem muito conectadas e realmente interagindo e buscando informação, você nunca esteve tão próximo de um contato direto com o teu consumidor. Né? Eu vi uma das perguntas aqui, eu acho que surgiram, e que eu achei interessante, né? Quais são os aprendizados, o que a gente tirou disso tudo, né? Tem uma pergunta legal aí. Que legal que você lembrou dela, porque eu tinha passado batido. O Wilson perguntou para você o que você acha que vai ser o legado positivo que essa crise deixará no seu segmento especificamente. Não sei se legado positivo, né? Mas eu acho que assim, o que a gente está tirando desse momento específico é assim, né? A gente nunca teve tanta oportunidade para treinar os médicos. Os médicos pararam, né? Então, e eles têm todo o tempo do mundo para ser treinados, né? Então, assim, a gente usou um momento muito crítico que é esse para estar realmente muito próximo dos principais líderes, dos principais médicos, dos principais influenciadores, e fazendo com que a gente pudesse treinar médicos em novas tecnologias, em novos produtos, e criando valor para o nosso negócio e criando valor para o paciente, para o médico, etc. Então, assim, esse momento nunca deixou a gente tão próximo, né, do nosso público target, né, do nosso público-alvo. Eu acho que o legado, na verdade, como aprendizado, não necessariamente você precisa estar no escritório, não necessariamente você precisa estar no hospital, não necessariamente você está para você realmente interagir. Aí, trazendo para o mundo de consumo, né? Não necessariamente você está num ponto de venda para você interagir com o teu consumidor. Quer dizer, eu acho que a estratégia de marketing, a estratégia de posicionamento, de como você atingir o teu consumidor, acho que é o grande legado, né, que a gente está levando disso, né? Que acho que é um grande aprendizado de você reinventar o teu negócio e falar, peraí, como é que eu realmente posso aproveitar uma situação difícil e tirar o melhor dela e levar isso para frente, né? No novo normal, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente vai seguir fortalecendo essas plataformas e essa maneira de trabalhar. Perfeito, legal. Algo mais para fechar, Riley? Não, acho legal, acho que se a gente pudesse fazer o resumo do que a gente falou hoje, eu acho que foi uma conversa muito focada em valor, né? Muito focada em valor, e é legal, eu volto a repetir que é importante frisar que esse não é um mecanismo, um modelo mental tão automático hoje na maioria dos negócios.
E eu acho que investir nisso, né, ou seja, buscar essa conexão, seja nas lojas, no ponto de venda, seja nos caminhos digitais, como o Marcos falou agora aí, seja em vários tipos de contato, eles são fundamentais. Acho que o preço é sempre a relação de uma devolução do que vale o teu negócio, o seu produto, o seu serviço. Deveria ser assim, né? E normalmente não é assim tratado, por isso que está entre os problemas que a gente sabe que a gente está aí para observar. Mas eu acho que aproveitar essas mensagens todas como a essência da história. E eu acho que o Covid, ele é, para algumas empresas, ele pode ser, ou para alguns, o olhar negativo, ou seja, poxa, não vejo a hora de passar para voltar, né? Ou um olhar do tipo, cara, o que eu estou aprendendo agora que é uma mensagem interessante, que eu não estava fazendo antes e que eu posso fazer amanhã, né? E eu acho que é aí que está o segredo importante, né, se tira. E em descobrindo isso, consequência de preço, ela é automática, ela é uma relação que não é, como o Marcos falou, tem tanta coisa para discutir que preço talvez seja das últimas coisas, né? Sim. É isso aí. Vamos para o encerramento? Vamos. Bom, primeiro, enfim, mais uma vez agradecer aí a agenda do Marcos. Aliás, para ele lá nos Estados Unidos hoje é feriado, né? Feriado, Memorial Day. It's holiday. Mas é feriado de verdade, né? Não é um feriado antecipado. Feriado de verdade. Feriado de verdade. Hoje é Memorial Day, um monte de casa com bandeira dos Estados Unidos, homenageando aí os heróis de guerra. Os veteranos de guerra. Legal, e aí ele está com a gente aqui. Obrigado aí enfim, dedicou um pedaço do seu dia que ele podia estar aí com a família, enfim, para poder estar com a gente aqui. Acho que rever digitalmente alguns amigos aqui do Brasil, né, que você viu pelos nomes aí. Então, agradecer com a tua experiência, enfim, as mensagens que você deixou, um pouco do olhar lá de fora. Daria para a gente continuar aqui. Agora fazer um segundo bloco para falar da vida aí nos Estados Unidos, que aí ficaria mais aqui um tempo. Hoje saiu a notícia que nós estamos temporariamente proibidos, né, de ir para os Estados Unidos. Aqui o Brasil entrou na lista de proibição. Muita gente ficou assustada, né, mas a Europa já entrou também, enfim, né, a gente entrou depois. Eu acho que isso faz parte do processo, né, e eu acho que ter você com a gente aqui nesse momento foi um dia foi uma coincidência peculiar, mas muito importante, e que fica aí uma gratidão aí pelo momento que você teve com a gente aqui, enfim, para estar com a gente nessa jornada de mudança de marca, enfim, tudo que a gente está vivendo aí, viu, cara? Só agradecer. Excelente, agradeço vocês. Acho que o convite realmente é um privilégio aí, tá fazendo parte dessa jornada de vocês. Vocês estão de parabéns pela iniciativa, realmente são bate-papos muito leves, descontraídos, e onde vocês têm a capacidade aí de estar fazendo perguntas inteligentes e tirando aí, num bate-papo muito leve, a experiência de diferentes setores e num tema muito comum, né? Então, eu acho que é muito legal ver que, pelo menos o que eu tenho visto na jornada que vocês têm feito, como os setores eles se diferem, os stakeholders são diferentes, etc., mas a essência de pricing e a essência do que vocês estão propondo como organização e o que a DocTrade pode estar fazendo, a DocPricing pode estar fazendo aí e ajudando as empresas é muito bacana. Acho que a experiência de vocês e a forma que vocês abordam é super inteligente. Então é um privilégio fazer parte, e queria deixar um abraço para o pessoal que se juntou ao live, na verdade fez as perguntas, super legal. Obrigado aí pela oportunidade. Legal, e esse teu ponto, você acabou ajudando a gente, na verdade, quando você falou de DocTrade, porque nós temos na Doc Consulting 3 unidades, né? A Doc Business, a DocTrade e a DocPricing. Então, assim, até convida as pessoas a conferirem aí nas redes sociais. Nosso site está mudando agora, a gente está no meio da mudança. E aí, a pegar esse gancho e falar para o Jorge aí no fechamento, falar um pouquinho sobre a semana que a gente vai ter, né, Jorge? Agora, eu vou pedir um minutinho, porque eu me lembrei de uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo. Só um instantinho. Aqui, achei. Pronto. Ih, não achei, não. Eu estou tentando achar, porque a gente criou... eu vou falar o recado enquanto eu procuro aqui a maneira de fazer vocês entrarem. A gente criou um grupo no Telegram, ok?
Esse grupo no Telegram tem por objetivo, é um grupo de Telegram específico para Doc Pricing, ok? Esse grupo no Telegram, ele tem por objetivo da gente poder estar comunicando para vocês com uma facilidade maior, né, do que o WhatsApp, do que o e-mail, os webinários que vão acontecer ao longo do mês, ok? Então, eu quero ver se eu consigo achar aqui uma maneira de colocar para vocês um link de acesso para vocês já entrarem no grupo. Deixa eu ver se eu consigo aqui, só um instante. Se eu não conseguir, paciência, a gente faz isso outro dia. Não estou conseguindo aqui, não. Deve ter alguma trava. Não tem problema, gente. A gente manda por e-mail para vocês. Fica tranquilo. Deixa eu falar sobre amanhã. Amanhã a gente segue a nossa jornada com o Ramiro Melgari. O Ramiro, ele trabalha no Cencosud. Ele está há 4 anos lá como diretor nacional de pricing e de projetos especiais, de cadastro, mas antes disso ele já traz uma carreira incrível de mais de 10 anos no grupo Walmart, sempre trabalhando ou na área comercial ou na área de pricing. Então vai ser mais uma aula para a gente sobre precificação, sob a ótica de quem está sentado na cadeira do varejista, né? E que tem que gerenciar múltiplas bandeiras em diferentes estados do Brasil, cada um com uma situação competitiva totalmente diferente. Então vai ser muito interessante o bate-papo com o Ramiro, é um especialista em pricing mesmo, e a gente vai aprender muito com ele. E a jornada segue, né? Depois, na quarta-feira, a gente tem mais. Na quarta-feira, a gente vai estar com o Paulo. O Paulo é o CEO da Infoprice, uma empresa aí que criou uma metodologia interessante para capturar, fazer coleta de preços e pesquisa de preço do mercado. E aí, na quinta-feira, para encerrar a semana, a gente vai ter o Wilson, que está aqui acompanhando a gente, e o Wagner Morente, e a gente vai fazer um bate-papo não só sobre pricing, mas também sobre o mercado farm em geral, como é que a gente lida com essa situação da equipe de vendas que tem que visitar o ponto de venda, que tem que visitar muitas vezes o médico, o que eles têm que saber sobre pricing e como que essa pandemia está afetando a rotina deles, né? Então vai ser bem interessante esse bate-papo também. Legal, pessoal? Então, sem mais delongas, porque o pessoal já está saindo, porque já está no horário, eu queria agradecer mais uma vez o Matar, agradecer ao Riley por ter conduzido aí a conversa, agradecer a todos vocês que estão aí, e no link de amanhã que a gente vai colocar no LinkedIn, vai ter o link para a gente entrar no Telegram, beleza? Legal. E, gente, obrigado mais uma vez aí, Matar, obrigado, Jorge, e a todos aí um bom jantar, um bom descanso, a semana que começa, e vamos lá, semana que vem, quem puder estar com a gente aí, vai ser um prazer, um privilégio, como sempre, e esperamos estar contribuindo de algum jeito aí para que vocês consigam aí, enfim, ter mais ideias interessantes aí para a condução dos negócios. Valeu, gente. Obrigado aí, viu? Uma boa noite. Um abraço, pessoal. Boa noite. Um abraço. Tchau, tchau.